Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Janaína Arruda e vou trabalhar com você. Meu nome tá aqui, né? Aula 2. A gente vai trabalhar agora encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos. Esse que é um conteúdo bem relevante, bem importante para entender como é que se constrói, como que os elementos aí se constituem, como que a gente consegue identificar e fazer separação silábica, saber de uma vez por todas o que é ditongo, o que é hiato, o que é tritongo, o que é encontro consonantal, o que é dígrafo. É exatamente para isso que eu vim. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre esses nossos encontros vocálicos, tá? Já vou começar falando sobre encontro vocálico. Vamos dividir os encontros vocálicos em 3 categorias, certo? Nós temos o ditongo, o tritongo e o hiato. Esses são os nossos encontros vocálicos, certo? Quando a gente pensa em ditongo, o que é que nós temos, professora? O que é o ditongo? Ditongo é combinação de vogal mais semivogal, certo? Ou vice-versa, né? Semivogal mais vogal. Não é vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal. Tanto faz aqui, ó, essa ordem, tá? Isso daqui é o que a gente chama de ditongo. Uma coisa bem importante é não... Opa, vou pegar outra cor. Eu não separo o ditongo, tá? Vamos deixar, peraí. São estruturas que a gente não separa, tá? Não separar. Não pode separar ditongo. Eles permanecem como? Eles permanecem juntos, tá? Vamos pegar aqui algumas explicações. A gente pode ter o chamado ditongo oral. O ditongo oral. A gente pode ter também um ditongo mais nasal. Só para você entender. Porque isso está relacionado ao quê? Ao som, ao fonema. Ditongo oral pode ser pai. Ditongo oral pode ser pouco. Ditongo oral pode ser fui. Ditongo nasal pode ser mãe. Se ali eu tenho pai, aqui eu tenho mãe. Pode ser pão, por exemplo. Pode ser põe, até o verbo. Põe. Tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? São esses encontros aqui, ó. Vogal e semivogal, vogal e semivogal, vogal e semivogal. Vogal e semi, vogal e semi, vogal e semi. Qual que é a diferença entre um oral e um nasal? O som, ó, som pela boca. E nasal, som pelas fossas nasais. Pai. Pai. O som sai todo pela boca, tapa o nariz. Pai. Não interfere em nada. Agora, mãe. Mãe. Ok, tapa o nariz. Mãe. Percebe? Você tá o quê? Nossa. Eu tô até entupida. O som sai pelas fossas nasais. Então, um ditongo oral é esse encontro de vogal e semivogal em que o som sai todo pela boca e o nasal, o som sai pelas fossas nasais. Essa é a diferença do oral e do nasal. Mas o que a gente tem que ter principalmente em mente? É que essas vogais, elas permanecem juntas. Elas não podem se separar. Um som fraco de uma vogal nunca estará isolado em uma vírgula. Em uma sílaba, sozinho. Nunca estará numa sílaba sozinho. Por exemplo, eu não posso ter aqui a separação pa-i. Não. Po-u-co. Não. Fu-i. Não. É pai, pouco.
fui. Esse I, esse U e esse outro I, eles permanecem juntos ali da sua vogal, que é aquela que é forte. Então isso é um ditongo. Um ditongo a gente não separa, permanece sempre junto a vogal com a semivogal. A gente pode ter também, não coloquei aqui, vou colocar, ditongos crescentes ou decrescentes. Como assim? Deixa eu abrir aqui para você. Como assim? Vamos colocar em outra cor. Crescente e decrescente. Crescente, você tem semivogal mais vogal. Decrescente, você tem vogal mais semivogal. É a ordem, tá vendo? Ó, que diferencia uma coisa da outra. Então, por exemplo, um ditongo crescente pode ser pátria. Pátria, tá vendo aqui, ó? É crescente. Por quê? Porque o A sempre é vogal. E um decrescente? Um decrescente seria, por exemplo, pauta. Tá vendo? Por quê? Vogal e semivogal. Então, o ditongo pode estar no meio, pode estar no final, pode estar ali no início da sílaba. É isso que a gente vai chamar de ditongo, que seria o nosso primeiro encontro vocálico, que vai trazer essa relação aí, né? De presença de vogal e semivogal, certo? Essa daqui seria a nossa primeira ideia. Por quê? Porque a gente vai ter também o chamado tritongo. O que seria o nosso tritongo? O tritongo é um conjunto de vogais, mas ele é formado em uma só sílaba. Seria um conjunto com semivogal, seguindo essa ordem, tá? Semivogal mais vogal mais semivogal. O nome já diz, né? Tritongo. Eu vou ter 3 em uma só sílaba. Esse tritongo pode ser oral ou pode ser nasal também. Vou colocar aqui. Ele pode ser oral ou ele pode ser nasal. Você já sabe, né? Oral sai pela boca, nasal sai pelas fossas nasais. Oral pode ser, por exemplo, Uruguai ou Paraguai, né? Aqui pertinho. Ou ainda iguais. Olha lá. Nasal pode ser saguão, pode ser, deixa eu pensar aqui, quão, opa, pode ser o quão, de quanto, né? Então aqui, tritongo, 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 a gente não separa. Eles permanecem como? Na mesma sílaba, por exemplo, Uruguai, separação. Ou saguão, separação silábica deles. Percebe? Então você tem o ditongo, o tritongo e o último encontro vocálico nós chamamos de hiato. Esse aqui é um pouco diferente, certo? Porque é o encontro de duas vogais. Encontro de duas vogais. Encontro de duas vogais. Quer dizer, não tem semivogal aqui, certo? Não tem semivogal. Então, eu tenho duas vogais, que são o quê? Fortes. Certo? Logo, vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar a caneta preta. Logo, não vai ter essa duplinha, elas vão se separar, certo? Vou pegar um exemplo, cruel, ou ainda o verbo frear. Pegar um outro, olha, esse deserto é bem legal, Saara, certo? Ou ainda, creem. Como é que a gente faz a separação silábica disso daqui? Ó, não se juntam, não se juntam,
não se juntam, não se juntam. Então seria cruel, frear, Saara, creem. Percebe? Por quê? Ó, porque aqui a gente tem uma vogal e aqui também. Vogal e vogal. As duas são fortes. O A sempre é vogal. Lembra que eu falei pra você? Eu não misturo aqui os sons. O hiato mostra claramente a separação dos sons. Então eu não junto aqui esses sons, né? Esses fonemas, eles permanecem como separados. Então eu tenho o ditongo, que é junto, o tritongo, que é junto, e o hiato, que separa. Eu não coloquei aqui, mas vamos puxar uma setinha aqui, ó, do nosso tritongo para dizer que a gente não deve separar. Não separar. Opa. E o hiato? Separar. Para você não esquecer, tá? Então, um a gente não separa, o outro a gente separa. Esses são os nossos encontros vocálicos. Acabou aí? Não, claro que não. A gente tem mais coisas ainda. Por qual razão? Porque ainda teremos os chamados encontros consonantais, certo? A gente vai ter agora a relação... Deixa eu pegar aqui o roxinho. Agora a gente vai falar um pouquinho de quando a gente está diante de um encontro consonantal, ok? O que seria encontro de consoantes? É bem diferente. Encontro consonantal. O encontro consonantal é a sequência aqui de consoantes numa mesma palavra. Então seria encontro de consoantes. Encontro de consoantes na mesma palavra, mas tem uma regra bem uma dica, né? Na mesma palavra, sem mistura de fonemas. Como assim? Eu não tenho mistura de fonema no encontro consonantal. Pode ser na mesma sílaba ou pode ser em sílaba diferente. Por exemplo, você tem a palavra... Deixa eu pensar na mesma sílaba. Represar. Ou problema. Ou... deixa eu pensar em uma mesma sílaba. Duplo. Pronto. O que eu tenho aqui, ó? Separação silábica. Como é que ficaria? Represar. Problema. Duplo. Certo? Cadê o meu encontro consonantal? O encontro consonantal tá aqui. Encontro consonantal, encontro consonantal, encontro consonantal. Certo? Então, esses fonemas, esses sons, eles se misturam? Não, eles não se misturam. A gente fala represa, problema, duplo. Você percebe que cada uma dessas consoantes tem o seu ponto de articulação. Represa, problema, duplo. É encontro consonantal. Os fonemas, eles não se misturam. Os sons aqui, eles não se misturam. Eles permanecem cada um com o seu fonema. Isso é o que a gente chama de encontro consonantal. Às vezes acontece em sílaba diferente. Deixa eu mostrar um exemplo aqui pra você. Vamos pegar aqui. Aqui tá em sílaba diferente, melhor, né? Quando acontece em sílaba diferente. Aqui tá na mesma, perdão. Por exemplo, pegar uma palavra. Corrupção. Corrupção. Ou obstáculo. Como é que a gente vai fazer a separação aqui? Onde está o nosso encontro consonantal nesse caso? Corrupção. Certo? São. Ou obstáculo.
obstáculo. Cadê o encontro consonantal aqui? Vou pegar o azulzinho aqui. Ah, RR. Não, isso aí não é encontro consonantal, isso aí é dígrafo, a gente já vai falar, certo? Aqui, ó. Ó o encontro consonantal aqui, em sílaba diferente. Obstáculo, cadê o encontro consonantal? Tá aqui, ó, em sílaba diferente. Tá vendo? Então, isso é encontro consonantal também, só que eles ficam em sílabas diferentes, certo? Ficam em sílabas diferentes. Então, a gente tem aqui algumas ideias, exemplos, né, para que você entenda que o encontro consonantal, ele não vai ter um único fonema, ele não vai ter como o ditongo, por exemplo, que é um som fraco e forte, que quase some. Não. O encontro consonantal, cada uma das consoantes preserva o seu fonema. Então, eu tenho problema, duplo. A gente ouve cada um dos fonemas. Isso é encontro consonantal. Por que você não pode confundir ali RR com encontro consonantal? Porque ali um R perde o som. Corrupção. De qual R que eu tô falando? Do primeiro ou do segundo? Aí a gente está diante, vai lá, da nossa última etapa aqui, para ser tratada, que é o tal do dígrafo. Opa! O que seria o dígrafo? De modo geral, né? É o grupo de duas letras que representam só fonema, tá? Grupo de letras que representa um só fonema, ou seja, um único som. Não é isso? Vamos pegar uns exemplos aqui para você perceber a ideia de dígrafo. Por exemplo, chapéu ou galho ou banho. Vou tentar lembrar de todos os dígrafos. Banho, barro, RR, passeio, SS, guerra, GU, né? Aquilo, QU, piscina, cresço ou exceção, essa palavrinha de guerra, né? Cadê aqui? Onde estão os nossos dígrafos? CH, LH, NH, RR, SS, GU, QU, SC, S cedilha, XC. Então, ó, dígrafo. Quais são? Todos eles aqui, ó, representam o quê? Um único som. Um único som, tá vendo? Eu não faço o som de cada um deles. Todos esses aqui representam um único som, certo? Eu também posso ter dígrafos que representam as vogais, né? Que têm encontros com vogais. São dígrafos vocálicos ou, como a gente pode chamar, né? Deixa eu até pegar aqui, ó. Exemplo. Ah, não, deixa eu até colocar em outro, né, Brasil? Peraí. Para ficar mais bonitinho. Que a gente chama de dígrafo vocálico. Seria o quê? Vou pegar uns exemplos, só para você ter noção. Tambor. Ou tempo, né? Que é uma coisa legal. Tempo. Deixa eu ver se tem sem T. Lindo. Lindo. Vou pegar mais um. Mundo. Mundo. Cadê o nosso dígrafo vocálico? Tá aqui, ó. Tá vendo? É uma extensão, é um único som que é emitido aqui. É como se esse A tivesse uma continuidade, esse E tivesse uma continuidade, esse I, esse U. Percebe? É como se fosse assim, uma extensão
do som. Como se fosse tampa, tempo, lindo, mundo. Seria essa a ideia que a gente tem com relação a esses dígrafos, chamados dígrafos vocálicos, ok? Essa daqui seria a nossa ideia inicial acerca, volta para cá, acerca desses nossos encontros. Cadê a câmera? Isso. Acerca desses nossos encontros, né? Então você tem ditongo, tritongo, hiato, encontro consonantal e dígrafo. São essas as linhas que a gente tem. E a gente tem que saber por quê? Por causa da separação silábica. Por exemplo, tambor, tambor. A gente não separa o A e o M ali. Por quê? Porque ele é uma extensão, é um único som. Aqui, existem dígrafos que a gente separa e outros que não separa. Por exemplo, CH, LH, NH, a gente não separa, mas RR separa, SS separa, GU a gente não separa, QU a gente não separa, piscina vai formar o quê? Vai separar. Cresço vai separar. Exceção vai separar. Como é que ficaria aqui, ó? Vamos pegar aqui uma caneta verde para ficar bem diferente, ó. Chapéu é o nosso ditongo ali no final. Galho, banho, ba, aí separaria aqui no meio. Roupa, sei, o, guerra, aquilo, piscina, cresço, exceção. Percebe? Então, alguns a gente separa, outros não. Então, ó, vamos pegar outra caneta, laranjada agora. CH separa? Não. LH? Não. NH? Não. RR? Sim. SS? Sim. GU? Não. QU? Não. SC? Sim. S cedilha? Sim. XC? Sim. Percebe? Então, para essas aqui a gente faz separação. Para os outros encontros dos dígrafos ali, não. Então a gente tem que saber, porque eu vejo gente fazendo redação e separando errado. Por quê? Porque falta essa aula básica aqui, que seria entender o encontro vocálico, o encontro consonantal e o dígrafo, tá? Quando a gente sabe quem separa e quem não separa, a gente não comete mais os deslizes na hora da escrita de textos, da separação silábica. Fechou? Bom, deixa eu colocar aqui então, quero ver se você entendeu mesmo. Vamos tentar examinar a partir de alguns exercícios de fixação. Olha o que eu tenho aqui, dá uma olhadinha. Classifique os encontros vocálicos conforme o código abaixo. Diga para mim se é um ditongo, se é um tritongo ou se é um hiato o que a gente tem. Veja só, ditongo, tritongo ou hiato. Inteira, o que eu tenho aqui, ó? Eira. Como é que eu faço a separação aqui? Inteira. Eita, que ficou coisado aqui. Certo? Inteira. Esse ei aqui é um ditongo. Joelho. O que eu tenho aqui? Eu falo joelho? Não. Eu falo joelho. Eu escuto cada um dos sons. O que eu tenho aqui? Eu tenho um hiato. Céu. Céu a gente separa? Não. Por quê? Porque céu é um monossílabo. Por que ele está acentuado, professora? Porque é aquela regra do monossílabo que serve a regra, perdão, né? Da oxítona que serve para o monossílabo, que é o nosso ditongo aberto, acentua. Logo, aqui a gente tem um ditongo. E o quão? O quão eu usei até como exemplo. É o nosso tritongo, você pode até, olha só, você pode até, não, é monossílabo também, né? É o nosso tritongo. Você pode até colocar aqui, que é um tritongo nasal, né? Você tem já essa competência, esse entendimento, que se trata de um tritongo nasal. Fechou? Acabou aí? Claro que não. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Coloque D para dígrafo e EC para encontro consonantal. Pássaro. Como é que eu faço a separação silábica? Pássaro.
certo? Pássaro. Opa, faltou um acentinho aqui. O que eu tenho aqui, ó? Esse SS é um único fonema, é um único som. Logo, eu estou diante de um dígrafo, certo? Substantivo, como que eu faço a separação silábica? Olha só, substantivo. Sora, olha aqui, deixa eu mostrar pra você aqui. Sora, por que é subs? Não daria pra fazer essa separação aqui, vou colocar bem grande. Não daria pra fazer essa separação aqui, tipo substantivo. Não daria pra ser assim, professora? Porque aí eu ficaria separado melhor, né? Eu acho que eu ficaria separado melhor. Não pode. Gente, isso tá completamente errado. Ó, não pode. Por qual razão? Guarda agora um negócio que eu vou dizer a você. Deixa eu até pegar a caneta aqui e vou anotar pra você não esquecer. Guarda no fundo do coração. Toda sílaba precisa de uma vogal. Toda sílaba precisa de uma vogal. BS, cadê a vogal? Não tem. Toda sílaba precisa de uma vogal. Então, isso aqui está completamente errado. Por isso que a separação é subs. Por quê? Porque o U é a sílaba, é a vogal daquela sílaba, certo? Então, não pode. Volta para cá. O que nós temos aqui? Nós temos, ó, substantivo. Ouve o som de cada um? Substantivo. Temos o que nesse caso? Nós temos um encontro consonantal, mas tem mais. Porque o vamos puxar uma perninha aqui. O é aquele que eu falei para você, que é o dígrafo vocálico. Pode ser visto como dígrafo vocálico, né? Onda, olha lá, onda. O que a gente tem aqui? Dígrafo ou encontro consonantal? Aqui é o dígrafo vocálico, ó. Onda. Professora, mas esse N e esse D não seria um encontro consonantal? Não por causa do O. O encontro consonantal, lembra só, o encontro consonantal, você precisa ouvir o som de cada uma das letras. Aqui no onda, você não ouve o som do N, você ouve a extensão do O. Onda. Qual que é o som do N? Falamos na aula anterior. Qual que é o som do N? N. Não é isso? N. Seria um encontro consonantal se nós falássemos onda. Aí seria um encontro consonantal. Mas a gente não fala. A gente fala onda, certo? Então é o quê? Uma extensão desse O. Logo, a gente tem aqui um dígrafo. Volta para cá. Exceto, aqui misturou, certo? Aqui misturou. É o nosso dígrafo. Fechou? Vai para o próximo. Classifique os ditongos destacados em crescente ou decrescente. Crescente é como? Semivogal mais vogal. Decrescente é vogal mais semivogal. Próprio. Subiu ou desceu? Próprio. Veja que o O é mais forte. Tanto que tem gente que fala próprio. Né? Nem o I quase não some. Quase não aparece. Então a gente tem aqui... Opa, fiz pro lado errado a setinha. Então a gente tem aqui um... Volta pra cá. Próprio. A gente tem um crescente. Certo? Crescente. Frequente. Esse UE. Você ouve mais um UE. Frequente. Não dá nem pra falar. Né? O som do U some. Então é um crescente. Tesoura. Aqui cai. O U é semivogal. Né? O U é semivogal. Então, ó, lembra que eu falei pra você? O I e o U geralmente são o quê? Semivogais.
tá? Então aqui também, ó, tá vendo? Ó, semivogal e vogal, o I e o U, ó, semivogal, semivogal, semivogal. E aqui, semivogal. Então aqui ele está para o decrescente. O A sempre é vogal, o I vai ser semivogal. E aqui também, descrescente não dá. E aqui, decrescente também. Fechou? Então, separa aqui para mim agora. Vamos ver se você entendeu bem. Vamos fazer a divisão silábica do grupo das palavras abaixo. Dinheiro. Tem dígrafo, tem encontro consonantal, tem... O que a gente tem aqui, ó? Dinheiro, certo? Diálogo. Uruguai. Obcecado. Cadê? Por que isso aqui? Porque cada sílaba tem que ter a sua vogal. Aqui a gente tem um tritongo, certo? Cada sílaba tem a sua vogal, cada sílaba tem a sua vogal, cada sílaba, aqui a gente tem um ditongo, tem a sua vogal. Percebe? Quando você leva essa noção de que cada sílaba tem a sua vogal, fica mais claro o entendimento da separação. E essas vogais, quando estão com uma semi, fazem parte da mesma sílaba. Quando estão em um tritongo, com semivogal, vogal, semivogal, fazem parte da mesma sílaba. Até engasguei. Percebeu? Fechamos a nossa parte inicial. Deixar aqui os meus muitos agradecimentos, dizer a vocês que estaremos sempre aqui, né? Ficam aí as nossas dicas, nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau.